Olá, muito boa noite. Boa noite, pessoal. A censura foi derrotada na Bienal do Livro 2019. Atendendo ao pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, derrubou a decisão que autorizava o recolhimento de obras com temática LGBT. E em resposta a outro pedido enviado ao STF, o ministro Gilmar Mendes também proibiu a apreensão de livros na feira. Foi o ponto final de uma polêmica iniciada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Ele se incomodou com uma história em quadrinhos que mostrava um beijo gay e tentou impor o que o público poderia ou não ver. A Bienal vai terminar daqui a pouquinho com um grande público e milhões de livros vendidos. E a gente vai para lá ao vivo agora com a repórter Flávia Januzzi. Flávia, houve manifestações pela liberdade de expressão ao longo do dia? Boa noite, Poliana. Boa noite, Tadeu. Boa noite a todos. Olha, foi a Bienal mais agitada e mais tensa em 38 anos de evento. Hoje à tarde, editores, escritores e livreiros, eles se reuniram no manifesto contra a censura. Eles publicaram um vídeo nas redes sociais repudiando filtros de conteúdo e defendendo a liberdade de expressão. Mais de 20 autores participaram desse ato. Daqui a pouquinho, às 10 da noite, a 19ª Bienal Internacional do Livro será encerrada. Ainda há muito movimento aqui nos corredores de um dos pavilhões do Rio Centro, onde nós estamos, onde nós falamos ao vivo. Mais de 4 milhões de livros foram vendidos. Algumas editoras tiveram aumento de mais de 70% nas vendas com relação à última Bienal. E as discussões sobre a decisão da Prefeitura do Rio se estenderam pelos 3 dias de festival. Vamos ver na reportagem. Perto de 600 mil visitantes. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, foi convidado para a abertura da Bienal Internacional do Livro, mas não veio. Na internet, publicou um vídeo anunciando o recolhimento de exemplares de um gibi. A Prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí, que já foi denunciado inclusive na internet, que traz conteúdo sexual para menores. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto lacrado e, do lado de fora, avisando o conteúdo. Vingadores, a Cruzada das Crianças, lançado em 2010, é de uma das principais editoras de quadrinhos do mundo e mostra uma ilustração de 2 personagens masculinos se beijando. O gibi estava sendo vendido dentro de um plástico em alguns estandes aqui da Bienal do Rio a R$ 25 cada. O anúncio do prefeito acabou tendo efeito contrário. Na sexta-feira, em 40 minutos, todos os exemplares foram vendidos. A prefeitura ameaçou caçar o alvará da Bienal e uma equipe de fiscais veio aqui em busca do livro. Nós viemos fazer uma vistoria desse possível material pornográfico. Foi a primeira vez em quase 40 anos que o evento sofreu esse tipo de ação. Mas eles foram embora de mãos vazias. Do lado de fora dos pavilhões, uma fila enorme se formou. O youtuber Felipe Neto comprou mais de 10 mil livros com temática LGBT e distribuiu na entrada da Bienal. Ainda na sexta, depois da iniciativa do prefeito Crivella, a organização da Bienal entrou com recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para assegurar o pleno funcionamento do evento. À noite, o desembargador Heleno Ribeiro Pereira Nunes, da 5ª Câmara Civil do Tribunal, concedeu uma liminar impedindo a apreensão dos livros. No sábado, a prefeitura recorreu. O pedido foi atendido pelo presidente do TJ do Rio, Cláudio de Mello Tavares. Ele mandou recolher as obras da Bienal que tratam de temática LGBT voltadas para o público jovem e infantil que não estivessem com embalagem lacrada e com advertência sobre o conteúdo. Na decisão, o desembargador considerou que a prefeitura visou, a princípio, o interesse público, em especial a proteção da criança e do adolescente, no dever de fiscalização e impedimento ao comércio de material inadequado, possivelmente nocivo, sem a necessária advertência ao possível leitor ou à família responsável. No texto, o desembargador afirma que não houve impedimento ou embaraço à liberdade de expressão e que, em se tratando de obras de super-heróis atrativas para o público infanto-juvenil, abordando o tema da homossexualidade, é obrigatório que os pais sejam alertados sobre o teor das publicações no livre comércio, para saber se o material se adequa ou não à visão deles de como educar os filhos.
O desembargador diz que, configurados o interesse público e a grave lesão à ordem pública que a decisão anterior estava causando, aceita o pedido de suspensão da liminar feito pela Prefeitura. Os fiscais da Secretaria Municipal de Ordem Pública voltaram à Bienal, dessa vez à Paisana, para recolher livros que fossem considerados impróprios. Eles decidiram que iam entrar nos pavilhões, mas resolveram não entrar uniformizados e entraram à Paisana. Nunca tínhamos visto nada parecido com isso, né? Houve protesto contra o posicionamento da Prefeitura. Não vai ter censura! Não vai ter censura! Mais uma vez, os fiscais foram embora sem nenhum exemplar. A iniciativa da Prefeitura provocou críticas do ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello classificou a apreensão das obras como um ato gravíssimo. Em nota publicada pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Celso de Mello disse que, sob signo do retrocesso, cuja inspiração resulta das trevas que dominam o poder do Estado, um novo e sombrio tempo se anuncia. O tempo da intolerância, da repressão ao pensamento, da interdição ostensiva ao pluralismo de ideias e do repúdio ao princípio democrático. E o domingo começou com a discussão indo parar na mais alta corte do país. A Procuradoria-Geral da República apresentou recurso ao Supremo para impedir a apreensão dos livros. Raquel Dodge argumentou que havia censura genérica na determinação do desembargador Tavares e que a decisão dele fere frontalmente a igualdade, a liberdade de expressão artística e o direito à informação, contidos na Constituição. O presidente do Supremo acolheu os argumentos e mandou cassar a decisão. No documento, Toffoli disse que a decisão do presidente do TJ do Rio findou por assimilar as relações homoafetivas a conteúdo impróprio e inadequado à infância e juventude, ferindo a um só tempo a estrita legalidade e o princípio da igualdade. E que, sob a pretensa proteção da criança e do adolescente, se pôs na armadilha sutil da distinção entre proteção e preconceito. Ele lembrou que o próprio Supremo, em 2011, reconheceu o direito à união para casais formados por pessoas do mesmo sexo. E destacou que o regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias, no qual todos tenham direito à voz. De fato, a democracia somente se firma e progride em um ambiente em que diferentes convicções e visões de mundo possam ser expostas, defendidas e confrontadas umas com as outras em um debate rico, plural e resolutivo. Por fim, Toffoli argumentou que a liberdade de expressão é um dos grandes legados da Carta Cidadã, que rompeu definitivamente com um capítulo triste de nossa história, em que esse direito, dentre tantos outros, foi duramente sonegado ao cidadão. Por tudo isso, a liberdade e os direitos dela decorrentes devem ser defendidos e reafirmados firmemente. A organização da Bienal também entrou com recurso no Supremo, alegando ato de censura. Coube ao ministro Gilmar Mendes analisar. Ele também garantiu a liberdade para a venda dos livros. Gilmar Mendes considerou que não cabe ao Estado, por qualquer de seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas, e que a ordem da Prefeitura consubstanciou-se em verdadeiro ato de censura prévia, com o nítido objetivo de promover a patrulha do conteúdo de publicação artística. Segundo o ministro, a decisão também contraria a jurisprudência do Supremo ao veicular uma interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente calcada em uma patente discriminação de gênero. Ainda segundo Gilmar Mendes, a orientação sexual e a identidade de gênero devem ser consideradas como manifestações do exercício de uma liberdade fundamental, a qual deve ser protegida, afastado o preconceito ou qualquer outra forma de discriminação. Autores que participaram da Bienal elogiaram a decisão do STF. Fiquei muito animado. Significa que ainda existe alguma serenidade, alguma racionalidade no Brasil. Porque o que está acontecendo é muito simbólico nessa Bienal. Ela é uma decisão muito importante para garantir
que a gente tenha pelo menos o mínimo de liberdade de expressão, porque a nossa Constituição ela garante que a gente não tem censura, então os livros têm que circular, as histórias têm que circular e cabe ao leitor, ao brasileiro, decidir o que quer ler, não ao prefeito. Eu acho que a decisão dele foi importante porque mostrou que os poderes eles precisam funcionar, eles estão funcionando nesse sentido, assim, de proteger a nossa liberdade de expressão e o nosso direito à comunicação e o direito à publicação. Advogados também elogiaram a decisão do Supremo. A decisão do presidente do Supremo enfatiza o caráter anti-isonômico da censura, ou seja, ela foi feita com base num tratamento discriminatório e preconceituoso em relação ao beijo entre dois homens. E no Brasil, já de alguns anos, tem-se o entendimento de que há liberdade tanto de orientação sexual como de identidade de gênero. O Supremo Tribunal Federal, Corte Constitucional do Brasil, tuteladora dos direitos fundamentais da pessoa humana, acabou se manifestando no sentido de que estava certo aquele primeiro desembargador ao conceder provimento liminar no mandado de segurança, protegendo a liberdade de expressão, protegendo a produção cultural, protegendo a Bienal do Livro. Essa foi uma Bienal histórica. A polêmica sobre o beijo gay na revista em quadrinhos provocou discussão na sociedade civil e gerou reações no mercado editorial. Hoje à tarde, mais de 20 autores se reuniram no manifesto em defesa da liberdade de expressão, publicado nas redes sociais. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Thalita Rebouças é autora de livros dedicados ao público infanto-juvenil. A gente estava aqui no mesmo momento em que chegaram para recolher livros. A gente falou que a gente precisa fazer alguma coisa. Nós, autores, não podemos nos calar agora. Eu não quero escrever um livro com medo daquilo que pode ser censurado. Eu não quero ter uma autocensura em mim. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu acho que o amor não é o item para ser proibido. Isso, na verdade, não é somente sobre um livro, né? Isso é sobre como nós vamos conviver em sociedade. Eu acho que esse é um princípio do qual a gente não pode abrir mão. Imagina se todos os livros que você não gosta, você fizesse com que eles não existissem. Isso não é possível, isso não é o mundo, isso não é a realidade, isso não é justo. Todas as pessoas têm direito de se expressar. No fim do dia, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio de Mello Tavares, responsável pela decisão cassada pelos ministros do Supremo, divulgou uma nota. Segundo ele, como resposta à deturpação que tem visto sobre sua decisão. O desembargador declarou que jamais fez censura, que ocorreria se tivesse proibido a publicação ou a circulação da obra, e que ele simplesmente fez uma alerta sobre o conteúdo delicado para que os pais pudessem decidir ou participar da decisão de aquisição. Cláudio de Mello Tavares afirmou ainda que sempre respeitou a pluralidade de ideias e opções sexuais, mas que ao tratar de crianças e jovens em formação, entende que o alerta aos pais é devido em respeito a eles. E a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal usando o chamado embargo de declaração, um instrumento jurídico que pede esclarecimento sobre determinados aspectos de uma decisão. A Prefeitura afirma que a decisão do ministro Dias Toffoli não examinou o fundamento da medida tomada pelo município, que, segundo a Prefeitura, se baseia na defesa de menores, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O prefeito Marcelo Crivella ainda divulgou um vídeo em que afirma que não houve censura nem homofobia. Segundo ele, a Prefeitura pediu apenas que o livro fosse embalado com plástico opaco com advertência de conteúdo, o que, de acordo com Crivella, é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O prefeito também disse que vai continuar na luta em defesa da Constituição e da família.